A provável ação com maior potencial de rentabilidade da bolsa em 2024 acaba de dar mais um sinal claro de que sim, deve ser ela a empresa que mais vai valorizar nos próximos meses de forma descarada. 2 semanas atrás eu gravei um vídeo mostrando justamente o resultado dessa empresa. Daqui o vídeo, 2 semanas atrás, a ação com maior potencial de 2024 e a thumb eu deixava uma mensagem clara. A hora da virada desta ação chegou e agora a gente teve divulgação do resultado dessa empresa e tivemos mais uma confirmação clara de que ela vem melhorando. Vinha num cenário de piora e agora vem no cenário de melhora ainda maior. Se você quer saber qual ação é essa e qual a minha visão pessoal, isso aqui não é uma recomendação de investimento para você, mas qual a minha visão pessoal sobre essa empresa, sobre a sua melhora, sobre o seu potencial de rentabilidade, fique com a gente porque esse vídeo está sendo feito há muito pedido de vocês, por muitos pedidos de vocês. Analisa o resultado do Bradesco. Uma ação polêmica, mas eu vim aqui, eu tenho essa ação na minha carteira, já falei várias vezes por aqui, mas eu vou vir aqui mostrar para você qual a minha visão em relação ao resultado do Bradesco. Antes mesmo da gente falar sobre o Bradesco, quero que você mande aqui embaixo nos comentários. Você investe no Bradesco hoje, sim ou não? Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Você investe nas ações do Bradesco hoje, sim ou não? Manda aqui embaixo nos comentários e já deixa o seu like no vídeo se você sabe que a gente vai aprofundar sem enrolação. Olha só, o que está acontecendo com o Bradesco? A gente vê claramente aqui ó, que desde o início de 2020, a gente tem queda gigantesca na ação do Bradesco. Olha só, a ação do Bradesco que estava sendo negociada a R$ 23,00 lá em 2020, no início do ano, a gente viu chegar aqui num patamar de R$ 12,00 pouquíssimo tempo atrás. Há 2, 3 semanas atrás, né? E a mínima ali no início de 2023 foi a R$ 11,50. E agora a gente vê que a ação simplesmente está dando uma grande valorização por conta desse último resultado que foi divulgado. 2 semanas atrás eu gravei um vídeo mostrando para vocês a minha análise em relação ao resultado do primeiro trimestre de 2024. E agora foi divulgado o resultado do segundo trimestre de 2024. E é isso aqui que eu vou mostrar para você, a minha visão em relação a isso, tá? O que mais me chama atenção no Bradesco? O que me chama atenção no Bradesco é a gente ver um grande banco que gera um lucro multibilionário, mais de 4 bilhões no último trimestre, no último ano, ser negociado por um preço abaixo do quanto vale o seu patrimônio. Isso aqui é um negócio que tem que chamar atenção. E quando a gente olha outro dado interessante, a gente vai ver que o valor de mercado, o quanto efetivamente valem todas as ações do Bradesco na bolsa, a gente chega no patamar de 142 bilhões de reais. Só que olha quanto que o Bradesco tem em caixa, 215 praticamente bilhões de reais. Então para aí, imagine que você vai comprar uma empresa que tem 215 bilhões em caixa e você paga 142 bilhões por ela. Alguma coisa tem aí, a gente precisa verificar, né? E o fato é que nos últimos anos o Bradesco reduziu o seu lucro. Claro, 2024 a gente não pode contar, mas a gente teve um pico de lucro em 2021, 2022 a gente teve aquele problema das Americanas, então teve uma redução aqui, se não fosse aquela redução de 5,2 bilhões que foram provisionados, que não seriam pagos, seria mais ou menos aqui uns 26 bilhões, então o lucro ainda maior. Só que 2023, 14 bilhões e meio, um resultado muito abaixo do resultado de 2022, que foi 21,5, mas que seria um pouco mais do que 26 bilhões se não tivesse aquele efeito das Americanas, né? Só que olha só, nesse ano a gente já está em 8,4 bilhões. Se as coisas continuarem como estão, a gente vai chegar aqui num quê? Uns 17 bilhões aproximadamente, já vamos crescer o resultado em relação a 2023, tá? Mas o que acontece aqui? Vamos lá. Olhando aqui o resultado do Bradesco no segundo trimestre. Parte importante, lucro líquido recorrente. O que aconteceu? Crescimento de 12% do segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre. Então, continua aquele mesmo ritmo de crescimento no lucro do banco, né? Esse lucro é o que? É recorrente? Isso é o que importa, tá? Resultado ano a ano, a gente vê um crescimento de 4%, um pouco mais baixo, mas a gente já vê um crescimento interessante aqui de um trimestre para o outro, de 12%. Isso tem um motivo, tem uma razão, tá? Crescimento de 1,5%, comparando o primeiro semestre 23 com o primeiro semestre 24, praticamente nada, pouca coisa. Mas não importa só a gente olhar o que aconteceu, a gente tem que olhar o que vai acontecer. E como eu sei o que vai acontecer? É só analisar o que gera lucro para um banco. O que Nubank está fazendo hoje para lucrar mais? O que Banco XP está fazendo hoje para lucrar mais? O que esses bancos aí que surgiram precisam para conseguir lucrar mais? É uma carteira de crédito maior
com uma inadimplência menor. O que é carteira de crédito? É o quanto de dinheiro aquele banco está emprestando. O banco ganha dinheiro emprestando dinheiro. Então ele paga para você uma mixaria quando você vai lá e investe no CDB e cobra basicamente uma taxa muito maior para quem ele está emprestando dinheiro. Essa diferença de taxas entre o que ele paga para um CDB, LCI, LCA e o que ele cobra para quem pega o empréstimo é basicamente a margem do banco, né? E a gente vê aqui que depois de bastante tempo, olha só, aqui a gente vê a inflexão da curva de todas as carteiras. A gente tinha uma redução na carteira de crédito do Bradesco. Por quê? O problema do Bradesco é que ele emprestou muito dinheiro para a pessoa física quando o juro estava baixo, 2% ao ano. E aí, quando o juro disparou, o que aconteceu? As pessoas não conseguiram mais pagar as suas parcelas e a inadimplência disparou no Bradesco. Então, o que ele fez? Poxa, 2023... a gestão decidiu o seguinte, vamos diminuir a carteira de crédito, não vamos aumentar o risco, vamos diminuir o risco. Então, inclusive, diminuíram a carteira de crédito. Empréstimos iam vencendo e nem faziam a mesma quantia de empréstimos, né? Para realmente tornar mais conservadora a gestão. Agora, 2024, eles passaram de novo a voltar a emprestar dinheiro, mas para um perfil de cliente diferente. É esse que a gente vai ver aqui, tá? Então, a gente vê aqui essa curva tendo um ponto de inflexão, isso é interessante, a gente vê tanto para micro, pequenas e médias empresas, quanto para grandes empresas, né? Então, um foco, perceba, percentualmente falando, um foco maior em pessoa jurídica e um foco menor em pessoa física, porque eles já aprenderam que eles se ferraram emprestando errado para pessoa física, tá? Não é errado emprestar para pessoa física, mas emprestar errado para pessoa física é um jogo de palavras que muda tudo. Emprestar errado para a pessoa física, cobrando a taxa de juros errada, emprestando para o cliente que tem um risco maior, aí isso é um problema, tá? A gente vê aqui um crescimento da carteira de crédito, quando a gente vai olhar aqui mais detalhadamente o setor, né? A gente vai ver o seguinte, pessoa física, a carteira de crédito está em 380 bilhões, pessoa jurídica 530. Olha só, o crescimento trimestre a trimestre, a gente vê aqui 2,5% nos dois lados. Então, estão crescendo meio juntos, embora o maior volume esteja para a pessoa jurídica. E a gente vê aqui um crescimento, quais os maiores crescimentos? Crescimento crédito rural, que a gente acaba tendo um risco bem mais baixo, crescimento ano a ano de 40%, né? E trimestre a trimestre de 5,5%. O segundo maior crescimento veio aqui do setor imobiliário, né? 9,4% ano a ano, 4% trimestre versus trimestre. Cartão de crédito, que é um negócio super arriscado, diminuindo no ano a ano e crescendo um pouquinho trimestre a trimestre, né? Então ele está focando muito mais no setor imobiliário e no setor de crédito rural, onde se tem grandes garantias, onde realmente você tem um nível de risco mais baixo e está aumentando um pouquinho aqui o crédito pessoal, 8% ano a ano, 13,5% no trimestre. Pessoa jurídica, olha só, crédito rural crescendo bastante, então eles estão focando também bastante no agro aqui, que é interessante. Setor imobiliário também, que são justamente os setores de menor risco. Comércio exterior tem uma exposição que estão aumentando aqui, né? Isso acaba sendo beneficiado por conta da alta do dólar, torna mais conservador esse empréstimo aqui por parte do Bradesco. Grandes empresas crescendo pouco, médias e pequenas empresas crescendo pouco, capital de giro aqui, inclusive diminuindo. Capital de giro tem maior risco, tá? Porque é justamente aquele dinheiro que as empresas precisam para tocar o dia a dia. Então, se a fonte secar, não tem muito o que fazer. Eles estão diminuindo ano a ano, embora tenha aumentado um pouquinho aqui no trimestre. A gente vê algo muito importante, inadimplência, tá? O que é muito importante para um banco? Ter uma inadimplência baixa. E, à medida que a nossa taxa de juros foi subindo no Brasil, olha só, março 23 começou a alta na taxa de juros no Brasil. E quando que acabou a alta na taxa, ou melhor, quando que acabou o cenário do pico dos juros no Brasil? Foi justamente aqui, agosto de 2023. Então, a inadimplência, pessoa física, olha, cresceu junto com a nossa taxa Selic, com a nossa taxa de juros. Saímos de 2% de juros para 13,75% e essa inadimplência aqui saiu de mais ou menos 3% e dobrou. Mais que dobrou, né? Foi para 6,7%. A gente já viu uma inflexão, a gente já viu uma queda na inadimplência para 5,5% no trimestre anterior e agora a gente vê 5,2%, uma melhora muito interessante. Para empresas, a gente viu a mesma dinâmica. Olha só, à medida que 2021 foi avançando, a taxa Selic foi subindo, saímos de 2,5% mais ou menos de inadimplência para mais de 7%. Já tivemos uma melhora para 6,4%. No primeiro trimestre do ano, agora 5,4%, uma melhora ainda maior. E claro, isso daqui
é também por efeito dos juros. A nossa taxa Selic está caindo desde agosto de 2023, isso dá um fôlego um pouco maior para as empresas e elas conseguem pagar os seus empréstimos. Tá? A gente vê aqui alavancas de crescimento, crédito pré-aprovado, ofertas. A taxa de aprovação dos clientes vem aumentando por conta do crédito que está melhor. Eles vêm conseguindo aumentar aqui a quantidade de crédito liberado por canais digitais. O Bradesco, que na minha visão não é tão bom nesse meio digital, eles vêm melhorando, assim, a trancos e barrancos nisso, mas não são exemplo nesse segmento. Né? A gente vê aqui que a margem, olha só, interessante, a margem de lucro, a margem líquida, olha só, vinha caindo até o quarto trimestre de 23 e agora voltou a subir. A margem bruta vinha caindo e agora, nesse trimestre, voltou a subir. Então, a gente vê claros sinais de melhora. Olha só, inadimplência em cima de 90 dias. A gente vê claramente em queda, desde junho de 2023. Aqui a gente vê inadimplência total, tá? 5.7, 5.6, 5.1, 4.8, 4.3. Antes a gente estava vendo pessoa física e jurídica separado. Agora é total. Né? E aqui a gente vê separado, pessoa física e micro, pequenas e médias empresas e grandes empresas. Grandes empresas geralmente é muito baixa na inadimplência mesmo, mas tudo está se direcionando para baixo em termos de inadimplência, o que é muito bom, o que significa que aquelas empresas que não estavam pagando as parcelas dos seus empréstimos agora voltam a pagar, tem mais dinheiro no caixa do Bradesco, gera mais lucro e com isso, inclusive, deve pagar mais dividendos, tá? Aqui a gente vai ver a despesa com PDD. O que é despesa com PDD? PDD é provisão para devedores duvidosos. Então, quanto maior está a inadimplência, normalmente maior é o PDD. É um valor caixa que o Bradesco tem, mas que ele não considera como lucro porque ele já provisiona porque acredita, poxa, a inadimplência está em 10%. Então, o que vai acontecer? Eu não vou receber tantos bilhões, então eu vou reservar aqui esse valor para o banco não falir, para o banco não quebrar. À medida que a inadimplência cai, o Bradesco ele vai reduzindo esse PDD, essa provisão que ele tem para devedores duvidosos e vai liberando caixa, gera lucro contábil e gera distribuição de dividendos. Tá? E a gente vê aqui que vem diminuindo bastante o PDD. O segundo trimestre de 2023 estava em 10 bilhões, agora já está em 7,3. A gente vê claramente uma queda acontecendo aqui. Percentualmente falando, saindo de 4,8% da carteira para 3,2%. Interessantíssimo. Receita com prestação de serviços, aqui é o que me chama atenção e pode ser uma grande virada para o futuro, é isso aqui, assessoria financeira, mercado de capitais. O negócio que o Bradesco está muito atrasado, mas ele vem crescendo forte. Olha só, crescendo ano a ano, 93%, crescendo trimestre a trimestre, 132% aproximadamente. Tá? Claro que o volume é muito baixo ainda, 500 milhões de reais, mas isso aqui tem uma via de crescimento gigantesca, uma via de crescimento muito grande. Tá? Renda do cartão, pouca coisa. Administração de fundos, isso aqui também é uma via de crescimento muito grande. Todo o mercado de investimentos é uma via de crescimento muito grande. Na parte de consórcios, vem crescendo bem ano a ano, embora no trimestre não esteja muito bom, mas o que mais me destaca, me chama atenção é isso aqui. Isso aqui é uma via de crescimento muito grande para o Bradesco, porque o Bradesco tem uma quantidade de clientes muito grande e não explora muito bem essa questão do mercado de capitais e assessoria financeira. Ele acordou para isso. Acordou para o mercado pessoa jurídica e acordou também para essa gestão de investimentos e assessoria financeira. Tá? Uma coisa interessante, olha só, a gente vê uma diminuição nos pontos de atendimento. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Por quê? É redução de custos. Redução de custos é tudo que a gente precisa, já que a gente não precisa mais, praticamente tudo a gente faz com computador, com celular, no aplicativo. Então tem que ter um aplicativo decente, tem que ter um aplicativo bom, não precisa ter um monte de agência e ponto de atendimento. Né? Vem crescendo o cliente, né? Pouco a pouco, já tem uma base muito grande. E aqui a gente vê lucro líquido crescendo, que é a parte só de seguros, previdência e capitalização. Isso aqui é o filé do filé, né, do Bradesco. A gente vê um crescimento de 12,7% trimestre a trimestre e uma queda anual. Tá? E a gente vai ver aqui que essa queda anual existe, né, na comparação trimestre com trimestre, segundo trimestre de 2023 com o segundo trimestre de 2024. Por quê? Toda seguradora, qual é o grande negócio? Ela tem duas vias de lucro, né? Tem o lucro operacional e tem o lucro financeiro. O lucro operacional, basicamente, ela vende mais seguros para mais pessoas e ela ganha mais dinheiro com as parcelas que as pessoas pagam. Isso aqui é um lucro que vem da operação do negócio. O lucro financeiro vem do quê? Da aplicação desse valor. Porque imagina, você tem o seguro do carro, o que você faz? Todo mês você paga uma mensalidade, né? Se você paga mensal, por exemplo, e você não usa esse valor, geralmente. Você vai usar lá uma vez ou outra, talvez sim, talvez não. Então, todo esse dinheiro que o Bradesco, uma seguradora, ela
acumula, ela investe geralmente em investimentos de renda fixa ultraconservadores. E o que está acontecendo com a taxa de juros? A taxa de juros está caindo. Estava em 3,75, agora está em 10,5, daqui a pouco vai estar mais baixo. Então, o lucro financeiro vai cair, é normal. Então, é normal ter uma pequena redução aqui no lucro. Que bom que não é uma grande redução, né? A nossa Selic caiu de 13,75 para 10,5, então é normal uma certa estagnação nos lucros das seguradoras. E à medida que a taxa de juros cair, aí as pessoas compram mais imóveis, as pessoas compram mais automóveis e aí fazem mais seguros, né? E aí o lucro operacional ele começa a despontar e vem melhor que o financeiro. Quando o cenário da economia está ruim, a taxa de juros está alta, o que acontece? O lucro operacional cai, o lucro financeiro sobe e assim você tem essa perenidade desse setor de seguros, né? Então a gente tem aqui um aumento do lucro, a gente pode ver que 2,2 bilhões, metade do lucro praticamente, vem dessa área de seguros, previdência e capitalização. Então é uma área muito forte do Bradesco, uma ação excelente que a gente teria na bolsa seria Bradesco Seguros, né? Pena que não tem. O que me assusta e que eu não gosto do Bradesco é isso aqui, tá? Basileia nível 1, 12,6%, tá? O que é a Basileia? Basileia é, sem muita tecnicidade aqui, mas basicamente é o quanto que o banco tem de dinheiro em relação ao total que ele empresta. O mínimo exigido pelo Banco Central é 11%. Abaixo de 11%, o Banco Central ele pode decretar a liquidação extrajudicial da empresa, da instituição financeira, que é basicamente uma falência forçada. Falando em termos bem zero técnicos aqui, mas falando de uma forma mais inteligível, né? E 12,6% está próximo disso. Como o Bradesco tem muito dinheiro em caixa, como o Bradesco está fazendo toda essa melhora operacional, eu fico mais tranquilo. Eu tenho ação no Bradesco, tá? Eu fico mais tranquilo em relação a isso, mas estou sempre monitorando essa Basileia aqui, tá? Negócio interessante, ó, dividendos. Para quem gosta de dividendos aí, ó, a gente vê um crescimento claro e nítido de dividendos, tá? Mais ou menos aqui, ó, um crescimento de 10% ao ano. Vamos ver como é que vai ser esse ano. Esse ano o lucro está bem melhor do que o ano passado, né? Então provavelmente vai crescer mais uns 10% esse dividendo e a gente vê que é uma ação que já está com distribuindo, ó, uma boa quantidade de dividendos aqui, ó, 60% é algo sustentável, tá? E a gente vê um dividend yield aqui no Bradesco, ó, em mais de 9%. Então, para quem gosta de um dividendo, presta atenção, porque o banco está melhorando, tá? Aqui algumas projeções que eles tinham, isso aqui não é tão relevante, quero tocar mais. Esse plano estratégico aqui em perspectiva, essa mudança da gestão do Bradesco, eu considero muito acertada, tem várias vias, eu comento mais no vídeo passado, até vou deixar fixado nos comentários ou na descrição em algum lugar, o link para esse vídeo passado, que eu comentei lá no início desse vídeo aqui, para você ver com detalhes, né? Eles estão focando justamente numa consolidação aqui, aumento do número de clientes, estão focando mais em pessoa jurídica, focando mais nessa parte de assessoria de investimento, que eu acredito que é onde o Bradesco tem a crescer, né? E assim a gente termina aqui esse resultado do Bradesco e na minha visão, tá? Essa alta aqui que a ação está tendo recentemente não é nada perto do que pode chegar. Eu nunca esperei na minha vida ver o Bradesco negociando por um preço abaixo do quanto vale o seu patrimônio. Nem na crise de 2015 isso aconteceu, tá? Para mim, esse preço em relação ao patrimônio vir para um patamar aqui, ó, que seja a média, tá? 1,6, ou seja, um potencial de valorização aí de uns 60%, para mim isso aqui é muito tranquilo de acontecer se o Bradesco realmente conseguir continuar fazendo o que ele vem fazendo, que é voltar esse lucro para cima, quem sabe esse ano aí vai dar uns 17 bilhões, depois uns 20 bilhões, e aí não sei se vai competir com o Banco do Brasil e Itaú, mas vai melhorar muito e vai ficar injustificável uma ação de um banco multibilionário está sendo negociada por um preço abaixo do quanto vale o seu patrimônio e muito abaixo do quanto dinheiro ele tem em caixa. Relembro, isso aqui não é uma recomendação de investimento para você, mas é a minha visão sobre o Bradesco. Tenho ações do Bradesco, gosto e vejo que está cada vez melhor, tá bom? Aviso importante, antes do aviso, me diz aqui embaixo nos comentários se você não disse ainda, você investe em ações do Bradesco, sim ou não? Me diga aqui, se gostou do vídeo, toca aqui embaixo em gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho, você não pode ser uma das 55% das pessoas que assistem os vídeos e não está inscrito, tá? E além de fazer isso, eu tenho um convite para você, olha só, vai acontecer agora nos próximos dias um negócio inédito que eu nunca fiz na minha vida antes e eu quero convidar você para isso. Nunca na minha vida eu fiz um evento ao vivo, vai ser um evento online, ao vivo, gratuito, sem enrolação, onde a gente vai estar junto em aulas ao vivo, onde eu vou revelar para você os segredos do investidor sempre em alta. Dessa estratégia que faz qualquer pessoa lucrar, tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, tanto no Brasil quanto no exterior. A gente está num momento
de virada na economia mundial, no momento de potencial recessão americana, no momento onde vocês estão vendo várias análises que eu venho fazendo aqui nos últimos dias, nas últimas semanas, e as coisas estão se desenrolando. É importantíssimo você ajustar os seus investimentos para você lucrar, inclusive durante grandes crises, que a gente pode estar próximo delas, tá? Para você se inscrever para esse evento online gratuito, ao vivo e sem enrolação, é só você tocar no link que está aqui embaixo na descrição, que está nos comentários, que está fixado, que está por aqui, para você ter acesso a essas aulas ao vivo comigo. A gente vai estar junto ao vivo fazendo toda a análise de cenário, mostrando ativos, investimentos com grande potencial, tá? E para você receber todos os materiais extras que a gente vai mandar. Então você tem que se inscrever, combinado? Então toca no link aqui embaixo, faça uma inscrição e eu te vejo lá. Deus abençoe você e sua família. Vamos para cima que é só o começo, que eu quero te ver lucrando nas altas e nas quedas da bolsa no Brasil e no exterior.